Nesse vídeo vamos falar sobre a propriedade Box Shadow, mas se você ainda não conhecia o canal da H-Code, já se inscreve aí. Se já é inscrito, vê se o seu sininho continua ativado aí com todas as notificações para você ser avisado toda vez que tem um vídeo novo aqui no canal da H-Code. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o gostei, isso é muito importante, ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Após a vinheta, vamos falar então sobre a propriedade Box Shadow. Vamos lá? Go! 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 Nessa aula vamos falar sobre a propriedade Box Shadow do CSS3, ou então ali a sombra da caixa. Mas que caixa? A caixa do Box Model. Lembra que a gente falou que todo elemento ele é um Box Model, ele é uma caixa dentro do nosso documento HTML? Conseguimos colocar uma sombra nessa caixa. Temos como colocar também uma sombra no texto do HTML, mas isso é assunto para uma outra aula que a gente ainda vai ver. Vamos falar agora dessa propriedade Box Shadow, que, como a gente pode ver aí na tela, define a sombra de um elemento na nossa página HTML. Os valores possíveis é none, ou seja, quero remover ou não ter nenhuma sombra nesse elemento, como nós também podemos ter uma sombra, e quando eu tiver uma sombra, eu posso declarar alguns parâmetros, alguns valores de como essa sombra vai ser configurada no meu elemento. O primeiro valor que a gente vai configurar é o H offset. Esse H significa horizontal, horizontal offset, ou deslocamento na horizontal da nossa sombra. Também temos o V offset, que agora ficou fácil, é o deslocamento vertical dessa sombra. Temos o blur, que é um borrão ali, aquela sombra ela fica meio manchada. Agora, quanto que eu quero borrar essa sombra? Esse é o valor que a gente vai passar aí. E temos também o spread, que se você já aprendeu a JavaScript, por exemplo, você já conhece essa palavrinha que é o espalhar. Então eu posso espalhar também essa sombra em volta do meu elemento. E por fim, a cor. Qual é a cor da sombra que eu quero colocar nesse elemento aí? Além disso, eu ainda posso colocar o valor em 7 e isso muda a configuração da nossa sombra para uma sombra interior. Por padrão, ela vai ser sempre exterior, na parte externa da nossa caixa. Se eu colocar em 7, passa a ser interna a sombra do nosso elemento. Ainda consigo utilizar o initial e o inherit, dá para colocar o onset, lógico, para desligar. O valor padrão é none, ou seja, o elemento não vem com nenhuma sombra, e o valor herdado por padrão é não, como você pode ver aí nesse slide. Vamos lá para o VS Code e vamos ver um exemplo então da propriedade Box Shadow. Vamos criar um arquivo novo, vou chamar ele de box-shadow.html e já vou criar aqui o nosso arquivo HTML aqui do lado. Vou criar uma div, tá? Uma div dentro do nosso bar, então aqui dentro eu vou ter uma div e essa div eu vou posicionar ela, vou dar uma deslocada nela aqui, para ela não ficar grudada ali do lado. Então vou tirar um pouquinho do left, né, espaçar ali, e do top também uns 100 pixels, só para a gente conseguir tirar ela ali da tela, né? Vamos já abrir do lado aqui para a gente ver como é que tá ficando, ó. Box-shadow.html, beleza? Vou colocar aqui um background para a gente visualizar também. Aliás, vou colocar uma borda, tá? Border. E vou passar aqui um CC, um PX e Solid. E para a gente visualizar, vamos definir uma largura e uma altura. Largura e altura para a nossa div, né? Vou colocar 200 aqui, ó, ficar um pouquinho maior. Tá lá o quadradinho, beleza? Legal. Vou colocar agora o Box Shadow, a propriedade que a gente está aprendendo nessa aula. Lembrando então dos valores que a gente precisa definir e a ordem que eles aparecem para a gente, né? Então eu tenho primeiro o deslocamento horizontal. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels de deslocamento horizontal. O vertical vou colocar mais, vou colocar 30 pixels de deslocamento. O blur e o spread, por enquanto eu vou deixar zerado, a cor vai ser preto dessa sombra do elemento. Então olha o que acontece por enquanto. Eu tenho ali a minha div, tá? Da mesma forma, veja aqui o deslocamento horizontal, ou seja, no eixo X, ele foi de 10 pixels, mas no eixo Y, ou seja, o vertical,
ele foi de 30, ele tem muito mais. E eu não borrei e nem espalhei essa sombra, então ela está tão bem definida que parece até que eu tenho uma outra div com background preto por baixo dessa div aí. Mas não, é só uma sombra. Veja que eu consigo agora, por exemplo, borrar essa sombra. 10 pixels, 20 pixels, por exemplo. E eu consigo aumentar então o borrão dessa sombra. E eu também posso espalhar ela. Então vou colocar aqui, ó, 10 pixels para poder espalhar. Então veja que ela aumentou a área de alcance dela, ó. 20 pixels, ó. Aumentou, mas ainda já está saindo agora do lado esquerdo e também na parte de cima da nossa div, tá? E por fim, eu ainda posso utilizar a palavrinha inset. E aí lembra que essa sombra passa a ser interna e não mais externa no nosso elemento. Eu vou deixar aqui como padrão ela externa, tá? Na parte de fora, para ficar salvo o arquivo desse exemplo. E se você gostou desse vídeo aqui, dessa aula de CSS3, deixa o like que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal e saiba que essa é uma aula, apenas uma aula de muitas outras do nosso curso completo de CSS3. O link está na descrição desse vídeo para a nossa plataforma, que com apenas uma assinatura você não só tem acesso a todas as aulas desse curso, como também muitos outros cursos novos a todo momento. Então dá uma olhada lá, confere aí, a gente se vê em outro vídeo, ou em outro